Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 12 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Já tem aqui Nicole, Franciele, Brenda, Andressa, Alicia, Nayane, Ricardo, o Daniel aparecendo aqui. Bom dia, Daniel. Preparados para a aula de hoje? Ótimo. Leram o material da aula 12? Ótimo. Tranquilo o conteúdo? Nayane falou sim. José Igor chegando. Nayane falou sim, beleza. Nicole também respondeu sim. É importante vocês lerem o material para Natália chegando. Bom dia, Natália. Rafaela. Bom dia, Rafaela. É importante vocês lerem o material para poder aproveitar o... Não gostei dessa parte. Essa parte é que vai sustentar a teoria das mudanças de coordenadas que a gente viu, né? A gente tem visto mudanças de coordenadas desde polar, né, para integração dupla, e para integração tripla tem as esféricas e as cilíndricas. Então, essa transformação que a gente viu, mas é só para sustentar a teoria, Nicole. É importante mostrar para vocês de onde vem, o porquê que a gente pode, de onde sai aquele jacobiano, né? Porque na teorema de mudança de variável aparece aquela norma lá, né? Multiplicando, né? Sempre você pega a Ariane chegando, Paulo também, bom dia, Paulo, Ariane. Então, sempre no teorema de mudança de variáveis, o que a gente faz? A gente pega, muda a variável e multiplica por uma norma, né? Que é o jacobiano. Aquela norma lá é o fator de correção para você transformar uma região na outra. A Ariane aparecendo também. Então, é importantíssimo essa parte de mostrar para vocês o que a transformação está fazendo, né? Ela pega a fronteira de uma região, leva na fronteira da outra região, né? Então, aquele espaço que fica ali no meio, no interior, que é onde vocês vão fazer a integração, né? Que é a região de integração. Então, inclusive, na aula de hoje, a gente tem um exemplo que a gente faz uma mudança linear. Linear por quê? Porque a fronteira da região são segmentos de retas, então, é do tipo linear, para vocês perceberem como que a gente migra de uma região do plano XY para uma região do plano UV. Ok? No caso que a gente viu lá foi do R2 em R2, a transformação. E, logicamente, a gente vai falar coordenadas esféricas na aula de hoje, né? Mudanças... Iago chegando. Bom dia, Iago. Então, a mudança que a gente vai fazer na aula de hoje, vamos incluir para a integração tripla as coordenadas esféricas, que a gente já viu já. Iago também aparecendo aqui. A gente já tinha visto, né, coordenadas esféricas, então hoje a gente vai mostrar novamente como que a gente vai encontrar aquele dv, né, que era ρ ao quadrado seno de φ, que era o jacobiano, né, aquele pedacinho da cunha esférica que a gente mostrou via via geometria euclidiana mesmo, né? A gente calculou o volume lá multiplicando as 3 dimensões, não foi? Então, hoje a gente vai ver aquilo ali via jacobiano, ou seja, via transformação e via cálculo de um determinante. Então, a gente vai encontrar aquele mesmo ρ ao quadrado seno de φ. Beleza? Já somos quanto? 12, 14, 13, 14 comigo? Podemos começar? 10 e 4? A aula de hoje, aula 12, nós vamos para a aula 12 hoje, do dia 29. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje?
O objetivo da aula de hoje é falar de exemplos de mudanças de coordenadas via uma transformação qualquer. Essa transformação qualquer a gente viu na aula. Vamos lá. Então, no finalzinho da aula passada, a gente terminou falando, vamos dar uma olhadinha aqui no finalzinho da aula passada, a aula 11. Ó, a aula 11, o que a gente estava falando? A gente estava falando a respeito de... No finalzinho da aula passada, Gabriel Souza chegando, a gente viu que a gente poderia escrever a área desse retângulo em azul aqui, aproximando pela área do paralelogramo em verde. E a área dos paralelogramas em verde a gente escreveu aproximadamente como sendo ΔU vezes RU, onde esse RU aqui é a derivada parcial na direção U, e esse ΔV aqui, e esse outro lado aqui, que era o lado AB do paralelogramo, como sendo ΔV vezes a derivada parcial em relação a V. E aí a gente pegou e calculou aqui, tá vendo? O B, o A, que era a subtração aqui do numerador, a gente fez isso aqui eliminando os limites e tal, e a gente chegou que a área do paralelogramo era dado através dessa matriz aqui, tá vendo? O determinante dessa matriz. E esse determinante que aparece, a gente deu o nome de jacobiano. Então, na aula de hoje, a gente começa aqui na aula do dia 12, a gente começa exatamente falando a respeito dessa definição. Então, esse jacobiano aqui, ó, o jacobiano da transformação T, então essa transformação T é dada o quê? Vocês lembram da função R de UV, que era dado como sendo x de UV, x, cadê? Vem borracha, x de UV na direção I, mais y de UV na direção J. Então, essa era a transformação, certo? Então, aqui eu estou chamando isso aqui de G, e isso aqui de H. Então, você tinha essa transformação R, que pegava o plano UV e transformava no plano XY. Então, o que a gente fazia? O jacobiano ele vai ser exatamente essa mudança de coordenada, tá vendo? Você pegou as variáveis x e y, dado por funções que dependem de u e v, e vamos pegar isso e transformar em relação a u e v. Então, o jacobiano é exatamente esse determinante, ou seja, esse VZ, essas derivadas parciais de x em relação a u, depois de x em relação a v, então entra aqui na primeira linha, e depois, se você pegar a derivada de y em relação a u e de y em relação a v, vai entrar aqui na segunda linha. Beleza? Então, esse aqui é um determinante. Esse determinante a gente chama de jacobiano. Então, voltando à área do paralelogramo, que a gente tinha visto lá, o que acontece? O ΔA, quem que era o ΔA? O ΔA vai ser exatamente, vocês lembram lá que era o RU cartesiano RV? Não era isso que deu exatamente esse determinante aqui? Beleza? Aqui, ó, na aula passada. Tá vendo? RU cartesiano RV, tá vendo? Ó, a área do paralelogramo deu exatamente isso aqui, ó. Então, o ΔA, quem vai ser o ΔA? A área desse pequeno, tá vendo que aqui eu vou pegar um paralelogramo aqui em cima, exatamente o paralelogramo em cima dessa região que ela é curva, né? Que seria a região R. Então, o que acontece? Esse ΔA vai ser exatamente a norma, né, em módulo, tá vendo? A norma eu vou pegar em módulo esse valor desse determinante. O valor desse determinante ele aparece em módulo, beleza? Vezes ΔU, ΔV, que pode sair para fora, né? Que são constantes. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui eu estou querendo fazer o quê? Eu quero fazer mudanças de variáveis e integração dupla. Beleza? Igual a gente viu lá para o curso de cálculo 1. Como é que era o curso de cálculo 1? A integral de A até B, de f de x dx. A gente escrevia isso aqui como sendo a integral de C até D, de f de g de u, vezes g' de u, du. Não era assim? Onde esse C aqui era exatamente... Vitor chegando. Bom dia, Vitor.
Esse C aqui era exatamente o G de A, e esse D aqui era exatamente o G de B. E a mudança de variável que a gente faz é pegar o X igual a G de U. Então, eu quero uma fórmula parecida com isso, ó, o Vitor aparecendo ali. Eu quero uma fórmula parecida com isso, só que para integração dupla. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu pegar a região do plano UV, transformar na região do plano XY via transformação. E como que essa transformação vai funcionar? Eu vou pegar a minha parametrização, ou seja, pegar o R de UV, estou chamando aqui das funções x igual a g de UV e y igual a h de UV, beleza? Ou você pode deixar simplesmente dessa maneira aqui, ó, x e y de UV. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar todas as áreas, vou aproximar cada quadradinho desse aqui, ó, eu vou levar em um, não é bem quadrado, porque essa parte aqui ela é meio curvada. Mas eu vou pegar cada camaradinha desse aqui e vou levar em um desse, via transformação. Então, como vai ficar? Tá vendo que no lugar desse x, y aqui, eu tô trocando, ó, esse x aqui eu tô trocando exatamente pela g de UV, e esse y aqui eu tô trocando pela h de UV. Só que esse ΔA aqui, ó, o que eu fiz com esse ΔA? Eu troquei por essa coisa toda aqui, ó. Porque esse ΔA aqui, que seria a área dessa coisa curva, eu tô trocando pela área do paralelogramo na aproximação. Ficou claro? E aí, o que eu vou fazer? Logicamente, eu vou pegar o limite. Isso aqui vocês reconhecem que é uma soma de rima, não é? Quando você pega isso aqui, ó, e aplica o limite nisso aqui, fazendo o m e o n ir para mais infinito, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma malha cada vez menor, não vou? Se eu estou fazendo uma malha cada vez menor, concorda que a área do paralelogramo ela vai se encaixar melhor na área dessa coisa curva que está por baixo? Beleza? Então, a ideia é essa. Então, aqui eu peguei, tá vendo? A minha integral dupla, é a soma dupla de rima, e aí a gente vai juntar tudo nesse teorema aqui, ó. A gente vai calcular o limite, né, do m e o n para mais infinito e tal. Então, eu preciso de uma transformação de classe C1. O que significa isso? Que as funções que estão nessas transformações, ela seja contínua e tenha derivada parcial contínua, de primeira ordem. Então, isso significa ser classe C1. Então, eu preciso que o jacobiano ele seja não nulo, diferente de zero, e transforme a região S do plano UV numa região R no plano XY. Então, a transformação vai fazer isso, beleza? Vai pegar uma região do plano UV e vai transformar numa região do plano XY. Aqui eu vou supor que essa F que está aqui, ela é contínua, nesse domínio de integração aqui, nessa região plana, beleza? E RS são regiões planas do tipo 1 ou do tipo 2. Vocês lembram lá a região do tipo 1 e tipo 2, né? Quando você pega, por exemplo, o x variando de uma constante até outra, o y variando de uma função de x até outra de x, ou vice-versa. O y constante e o y variando de uma função de y até outra função de y. Tá. Então, suponha ainda que T seja injetora. Por que eu vou pedir isso? Porque eu vou precisar da inversa, caso necessite. Por quê? Tem hora que é mais fácil você fazer essa conta aqui, ó. E tem hora que é mais fácil você fazer essa conta aqui, ó. O contrário. Então, ao invés de usar T, eu poderia usar T a menos 1. E aí, Judson chegando, aqui entra uma coisa importante da teoria de matemática, que é o teorema da função inversa. Então, a gente vai ver que esse jacobiano aqui, ó, como que funciona o jacobiano? Qual que é a relação de um jacobiano para o outro? Então, via teorema da função inversa, a gente vê que basta você pegar o inverso. Se você tem essa conta aqui e você quer essa, então, se você pegar 1 sobre isso, 1 sobre esse número, lembra que isso aqui é um número? O determinante, você vai calcular, o determinante vai dar um número, né? Em módulo. Então, se você pegar o inverso desse número, você vai ter exatamente o jacobiano
da transformada inversa. Da transformada não, da transformação. Beleza? Não é DO, não. Da transformação. Beleza? Não é transformada, não. Beleza? Então, ó, pra você ver o que aconteceu. Então, eu vou pedir que ela seja injetora, exceto possivelmente nos pontos de fronteira. Então, o que acontece? Como é que funciona o teorema de mudança de variável? Se eu saio da região R para a região S, eu vou trocar o X pela G de UV, vou trocar o Y pela H de UV, e esse dA aqui, ó, eu vou trocar por essa coisa toda aqui, ó. Beleza? Então, apareceu o jacobiano e apareceu o du dv. Ficou claro o teorema de mudança de variável para integração dupla? Beleza. Ótimo. Aqui o primeiro exemplo de onde a gente já pode aplicar isso aqui diretamente. Então, o primeiro exemplo aqui que eu mostrei para vocês é como você transforma em coordenadas polares. Então, você tem uma região aqui no plano XY. Esse camarada aqui é o que a gente chamou de retângulo polar. Então, você vai pegar esse retângulo polar e vai usar a transformação para poder ficar com uma coisa quadrada, né? Ou quadrada não, retangular no plano quem? No plano R θ. Então, R θ aqui está fazendo o papel do UV da minha transformação. Beleza? Então, o que acontece? Quem é minha transformação? Lembra que isso aqui era agora vai ser um X de R θ e um Y de R θ. Então, o X de R θ é o G de R θ, tá vendo? Que a gente chamou de R cosseno de θ. E o Y de R θ é meu H, que a gente está chamando de R seno θ. Então, aqui, como que a transformação é feita? Tá vendo? Ele leva essas fronteiras aqui, ó. Essas fronteiras aqui são transformadas nessas fronteiras. Tá vendo? O R igual a A. O θ igual a beta. Tá vendo? O θ igual a beta. Essa outra fronteira. O R igual a B é essa outra fronteira. E o θ igual a alfa é essa outra fronteira aqui. Levou fronteira em fronteira. E, logicamente, a região interior do retângulo na região interior do retângulo polar. Ok? Do retângulo mesmo, né? No retângulo polar. Então, como é que funciona o jacobiano? O jacobiano é você mudar das coordenadas xy para r θ. Gabriel Luiz, chegando. Isso aqui é aquela mesma continha que a gente fez no finalzinho da aula de terça-feira, tá vendo? Você pegou o x, quem que é o x seu? É r cosseno θ, o y é r seno θ. Então, você vai derivar o x em relação a r, deriva o x em relação a θ, aqui o y em relação a r e depois em relação a θ. Calcula o determinante, tá vendo? É exatamente a conta que a gente fez na aula passada. Ficou claro como é que funciona a transformação para um caso que a gente já inclusive, utilizou? Ótimo. Sim. Beleza. Então, para você ver como é que ficaria aplicando o teorema anterior, tá vendo? Você pegou o x, transformou no r cosseno de θ, você pegou o y, transformou no r seno de θ, o dx, dy, você trocou por essa coisa aqui, ó. Só que essa coisa aqui, ó, esse pedacinho aqui é exatamente esse pedaço aqui, ó, que é o jacobiano, tá vendo? O r, dr, dθ. A gente já utilizou isso aqui, mudou os limites de integração, tá vendo? Agora os limites de integração aqui é do R e do θ. A gente já utilizava isso aqui, só que a gente utilizava lá utilizando o quê? Utilizando a área, não foi? A gente calculou a área desse retângulo polar, não foi? A gente chegou à conclusão que esse camarada aqui era o dr. Por que era o dr? Porque era o espaçamento entre dois raios, duas circunferências, e esse círculo aqui, ó, esse arco aqui, ó, a gente chamou ele de RDR, né? RDθ. Por que ele é RDθ? Porque ele era um arco de um ângulo θ. Então, o segmento do arco é exatamente o raio vezes o ângulo. Não era assim? Então, por isso que a gente chamou isso aqui de RDR dθ, essa área aqui, né?
do retângulo polar. A gente tinha visto isso aqui anteriormente. Agora a gente tem outra maneira de calcular isso aqui. Podemos ir para o exemplo? Ficou tranquila a teoria? Ótimo. Então, essa aqui, ó, é uma mudança linear. Eu tenho, talvez, uma exponencial de x mais y dividido por x menos y. A região de integração é um trapézio. Aqui está as coordenadas do trapézio. Lá embaixo tem essa imagem, quer ver? Ok? Aqui tem a região do trapézio. Aqui estão as coordenadas, estão os vértices, tá vendo? Que ele deu lá para vocês. São os vértices. Então, eu quero fazer o seguinte. Eu quero calcular a integral sobre R. Eu vou transformar. Tá vendo que esse R aqui tem segmento de retas, tá vendo? A fronteira dele é segmento de reta. E eu quero transformar isso aqui em outra região, de forma que a minha mudança de variável fica mais amigável eu calcular essa integral, ó. Porque essa integral aqui, se você for calcular ela, tanto faz dx ou dy primeiro, não fica uma coisa boa de se fazer. Não fica amigável, né? Beleza? Então, qual que é a ideia? Derek chegando. Então, a ideia é eu fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o x mais y, tá vendo? O numerador que está aqui, ó. Eu vou chamar de u. E o x menos y, que está aqui no denominador, eu vou chamar de v. Aí você fala, mas você vai encontrar uma transformada inversa. Uma transformação inversa. Uma transformação inversa, beleza? Estou transformado aqui na cabeça. Uma transformação inversa. Mas não tem problema, né? Por quê? A gente pode, através dessa mudança de variável aqui, ó, a gente pode isolar o x e o y em função de u. Concorda que podemos fazer isso? Foi feita aqui mais embaixo, tá vendo? Então, essa mudança aqui vai definir, na verdade, a inversa, que vai sair do plano xy para o plano uv. Então, ó, para você ver, ó. Então, o xy, tá vendo que eu estou querendo, na verdade, o que eu quero é essa t aqui, ó. Eu quero do uv para xy. E aí, o que eu fiz? Como eu tenho, na verdade, ao contrário, eu tenho do xy para o v, o que eu fiz? Eu peguei e isolei o x. Como é que a gente isola o x aqui nessa... Se você pegar e somar as duas, ó, você soma as duas, por exemplo. O que é u mais v? Somando u mais v aqui, concorda que o y vai cortar? Então, vai dar 2x, né? Então, x... Tá vendo? Tá aqui o x... Agora, se você subtrair, por exemplo, u menos v, concorda que o x vai cortar? E menos, com esse menos aqui, ó, vai ficar mais? Então vai ficar 2y? Então, aqui eu tenho a segunda relação, tá vendo? Do y em função de uv. Agora sim, agora eu estou com a transformação do jeito que eu quero. Beleza? Agora eu estou com o v, tá vendo? Esse é o x de uv, esse aqui é o y de uv, tá vendo? As funções aqui que faz cada um. Agora eu posso calcular o jacobiano, tá vendo? Que é a mudança de variável de xy para uv. Então eu vou derivar isso aqui em relação a u. Concorda que dá meio? Porque v é constante, né? Derivo isso aqui em relação a v. Então u é constante, dá meio também, não dá? Agora eu vou derivar y em relação a u. Derivar isso aqui agora em relação a u. Dá meio positivo, não dá? E derivando em relação a v, dá menos meio, porque tem sinal de menos aqui, ó. Então, quando você calcula o determinante aqui, vai dar menos meio. Mas lembra que depois a gente vai pegar o módulo disso aqui. Lá na frente a gente vai pegar o módulo positivo, né? Porque o jacobiano, a gente calcula o módulo que aparece no teorema, né? Agora, como que a gente faz para poder migrar de uma região para outra? Vamos ver as fronteiras da região R. Ó, quem são as fronteiras da região R? É o y igual a zero. O que significa o y igual a zero? É esse pedacinho do eixo x aqui, ó. Vocês concordam que aqui o y é igual a zero e o x varia entre 1 e 2? O que mais?
x menos y igual a 2. O que é x menos y igual a 2? É exatamente a equação dessa reta aqui, ó. Ok? Essa reta aqui é igual a y igual a x menos 2, né? O que mais? X igual a zero. O que é o x igual a zero? O x igual a zero é o eixo do y, tá vendo? O x igual a zero. Vou pegar x igual a zero aqui e vou pegar o y variando de menos 1 a menos 2. O y variando de menos 1 a menos 2. E por último, o x menos y igual a 1. O que é o x menos y igual a 1? É exatamente essa reta aqui, ó. É a reta y igual a x menos 1. Então, vamos ver como que isso aí se transforma. Ó, o que significa y igual a zero? Se o y é igual a zero... Cadê? Ó, se o y é igual a zero... Lembrando aqui, ó, esse camarada aqui é o y de uv, esse camarada aqui é o x de uv. Se isso aqui é igual a zero, vocês concordam que o u é igual a v? A única possibilidade do y ser zero? U igual a v, ó, u igual a v. Por quê? Porque isso aqui advém do y igual a zero. Agora, o que significa x menos y igual a 2? O que é o x menos y? O x menos y não é exatamente o v? Então, x menos y igual a 2 é transformado em v igual a 2. Exatamente, Vitor. V igual a 2. Agora, o que significa o x igual a 0? Lembra que o x é metade de u mais v? O que significa isso aqui ser zero? Concorda que o u tem que ser igual a menos v? Isso. U igual a menos v. E por último, o que significa x menos y igual a 1? O x menos y era exatamente o v lá, não era? Lá em cima? Então se transformou nessa outra. Só pegar todo mundo aqui. Então esse aqui se transformou nesse aqui. Então aqui eu migrei da fronteira XY para a fronteira UV, tá vendo? Então, para você ver, vamos olhar a setinha. Aqui tem uma setinha, não sei se dá para vocês verem, nesse primeiro caso aqui, y igual a 0, tem uma seta aqui, ó. Tem uma seta. Então, essa uma seta aqui é ligada no U igual a V. U igual a V é exatamente a identidade aqui, ó. Aqui é menos a identidade, só que ele não precisa desse... Isso aqui é exatamente a reta identidade, U igual a V. Só que eu preciso só desse pedacinho aqui, ó. Por que eu preciso só desse pedacinho aqui? Porque da variação do x está entre 1 e 2. Ok? Agora, o que significa o v igual a 2? V igual a 2, essa reta constante aqui, ó. V igual a 2. Então, v igual a 2, eu vou trocar essa fronteira aqui, ó. Essa fronteira aqui. Tá vendo? Duas setinhas. Nessa fronteira aqui, ó. De duas setinhas também. Aqui uma setinha. Depois, essa fronteira aqui, ó. Essa fronteira aqui é quem? U igual a menos V. É a menos a identidade. 3 setinhas, tá vendo? 3 setinhas é exatamente essa fronteira aqui, ó. E por último, eu fiquei com V igual a 1. V igual a 1 é essa reta constante aqui de baixo, ó. É exatamente relacionada com essa, V igual a 1. Então, eu peguei esse trapézio, transformei em outro trapézio, mas só que o que eu ganhei com isso? Eu ganhei uma integral mais amigável de ser resolvida. Né? Agora eu não tenho mais uma integral em x e y. Então eu saí da região R, fui para a região S, e qual que é o preço que eu pago em transformar esse retângulo azul nesse retângulo laranja? Exatamente multiplicar por esse número aqui, ó, meio. Essa norma aqui, ó, é o que está compensando eu fazer essa mudança. Então, agora, quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter variações de U e de V. Aqui, eu tenho que o V varia
de 1 até 2, tá vendo? Região do tipo 1. O V varia de 1 até 2. E aqui eu vou ter a variação do U, tá vendo? Daqui até aqui. Então, o U varia de menos V até V. E a integral ficou E elevada a U sobre V. Ficou bem mais tranquila essa aqui, né? Porque esse camarada aqui era o X mais Y, esse camarada aqui era o X menos Y. Ficou claro? Beleza. Então, aqui vou resolver a integral. Qual que é a primitiva de E elevada a U sobre V em relação a U? Se é em relação a U, o V é constante. Não concorda que o V é constante? Então, qual que é a primitiva? A primitiva, basta eu fazer o quê? Multiplicar por V. Quando E elevada a U sobre V, a derivada disso aqui vai dar o quê? Vai dar a própria vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui, vocês concordam que é 1 sobre V em relação a U? Então, por isso que eu multipliquei por esse V aqui, ó. Por quê? Quando eu multiplico por esse V, cancela, né? Então, aqui, no lugar do U, eu vou substituir por V e menos V. Então, aqui eu peguei esse V, reescrevi ele. Aqui vai ficar E elevado. Se eu colocar V no lugar do U, vai ficar V sobre V, então vai ficar 1 positivo. E se você colocar menos V no lugar do U, vai ficar menos 1. dV. Então, isso aqui tudo é constante, pode sair para fora da integral, tá vendo? E elevada a 1 menos E a menos 1 sobre 2, aí ficou integral de V. A primitiva é V ao quadrado sobre 2, substitui 1 e 2, faz a conta e chega nesse número aqui. Ficou claro? As setas, elas só servem para... Sim. A seta, ela te dá orientação, Vitor. Observe que você está aqui andando no sentido, ó, pra você ver, ó, você veio para cá, ó, é como se você estivesse andando assim, ó. Veio para cá, depois veio para cá, depois subiu, ficou ruim vou fazer aqui. Você veio, depois você veio para cá, depois você subiu e depois você foi para cá. Aqui a orientação é essa, ó. Você veio para cá primeiro, depois você veio para cá, depois você ficou reto de novo e depois você veio para cá. Então a setinha é só para mostrar para você que fronteira está indo em qual fronteira. Para mostrar a orientação da figura. Tranquilo? Podemos ir para outro exemplo agora, só que em coordenadas... mudanças para integrais tripla. Então, esse caso aqui também a gente já estudou. Como é que ficaria? A gente estudou o caso onde era coordenadas esféricas, né? Então, como é que ficaria essa mudança de variável para uma região agora no espaço, né? Ou seja, agora eu vou ter um solo de integração. Como é que essa minha transformação agora ela vai agir? Então, a primeira mudança que vocês podem observar é que minha transformação agora ela vai depender de 3 variáveis. E cada uma dessas 3 variáveis, x, y, z, que seria a região do espaço tridimensional, ela vai ser migrada para uma região também do espaço tridimensional, só que esse espaço tridimensional agora vai ser nas coordenadas u, v e w. Ok? Então, o jacobiano dessa mudança de transformação vai ser um determinante agora 3 por 3. Por que 3 por 3? Porque agora, ó, pra você ver, ó, você tem o x que depende de u, v e w, o y também e o z também. Então, a minha primeira linha do meu determinante, eu vou ter as derivadas de x em relação a u, de x em relação a v e de x em relação a w. Então, entrou aqui na primeira linha. Agora, se você pega o y em relação a u, o y em relação a v, o y em relação a w, isso aqui vai entrar na segunda linha. E por último, se você pega o z em relação a u,
o Z em relação a V e o Z em relação a W vai entrar aqui na terceira linha. Então, ficou tranquilo como é que funciona o jacobiano? Para mudança de... Logicamente que eu não tenho desenho aqui para mostrar para vocês como é que seria o equivalente lá, né? Lembra do plano tangente? Do paralelogramo? Aqui eu não tenho desenho para mostrar para vocês, mas a ideia é a mesma. Analiticamente falando, seria a mesma ideia. Pegar exatamente uma parametrização de uma função dependendo de 3 variáveis, usar as derivadas parciais, né? Aqui seria o RU, o RV e o RW, para fazer as 3 dimensões, e aí você ia montar uma espécie de cubo que iria se assemelhar a uma espécie de um cubo, só que com as superfícies do cubo meia curvas, né? Não era totalmente plano. Então, o desenho aqui fica meio esquisito de fazer. Então, como é que ficaria o teorema que a gente viu de mudança de variável aplicado nesse caso? O x eu troco por o x dependendo de u, v e w. O y eu troco pela função que aqui eu estou chamando de h, tá vendo? E o z eu troco pela função que aqui eu estou chamando de k. Aqui aparece o módulo desse jacobiano, que é essa matriz 3 por 3, e aqui vai aparecer du, dv e dw. Aí eu migrei da região R para a região S, onde essa região agora aqui é um sólido. Beleza? 3 dimensões. Beleza. Agora, o caso especial que eu tinha comentado para vocês, a gente vai usar esse jacobiano aqui, ó, para dar uma luz de como a gente encontrou aquele ρ ao quadrado seno de φ da mudança de coordenadas esféricas. Então, aqui eu coloquei para vocês quais são as equações, tá vendo? Logicamente, esse camarada aqui está fazendo o papel do U, esse aqui está fazendo o papel do V, e esse aqui está fazendo o papel do W, do teorema aí em cima, desse teorema, tá vendo? Só mudei as letrinhas. Então, aqui eu tenho o X dependendo de ρ, φ e θ, o Y também dependendo de ρ, φ e θ, e o Z dependendo de ρ e de φ. Então, quando você pega e faz a conta desse determinante, eu não sei se vocês chegaram a olhar a conta, se vocês desenvolveram isso aqui, né? Isso aqui é um determinante que vai dar um pouquinho de trabalho para poder fazer, mas a gente vai utilizar muito aquela relação trigonométrica de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, para poder simplificar muita coisa. E o fato de ter um zero aqui, ó, se vocês usarem cofator, vocês conseguem resolver esse determinante de maneira rápida, né? Então, aqui na primeira linha, quem que apareceu aqui na primeira linha é exatamente a derivada desse x aqui, ó, em relação a ρ primeiro, depois em relação a φ. Acho que está trocado aqui, né? Ele fez em relação a θ, mas tanto faz, né? Se a ordem está certa. Deixa eu ver se a ordem está certa aqui. Ele fez em relação a θ primeiro aqui, ó. Ele colocou φ, θ, não, ρ, θ e φ, tá vendo? Então, qual que é a derivada aqui em relação a ρ? Essa primeira tá ok, tá vendo? Porque isso aqui é constante. A derivada de ρ é 1. Agora, em relação a θ, então, ρ seno de φ é constante. E a derivada do cosseno é menos seno. Tá ok, beleza? E aqui, por último, eu vou derivar x em relação a φ. Então, a derivada do seno de φ é o cosseno de φ que aparece aqui. Essas derivadas são todas tranquilas para vocês, né? Beleza, então eu não vou perder tempo aqui olhando essa conta, não. Por quê? Porque isso aqui é simplesmente derivar essas funções x, y e z que está dada aqui em relação a uma dessas em relação a essas variáveis que estão aqui, né? E preencher o determinante. Ok? Observe que esse camarada aqui é zero, por quê? Porque isso aqui não depende de θ, né? Ok? Não depende de θ, então é zero. É constante, né? Então, ó, para vocês verem,
Quando você faz a conta, você vai encontrar exatamente menos ρ ao quadrado sendo de φ. Então, o que acontece? Quando você calcula o módulo do jacobiano, então esse sinal de menos aqui, ó, ele vai desaparecer e vai ficar exatamente o que a gente tinha encontrado lá em coordenadas esféricas para ser aquele volume daquela cunha esférica. Lembra daquela cunha esférica? Foi exatamente esse número que a gente encontrou. Esse aí é o preço, então. É o preço que você paga para poder transformar um cubo. Espera aí, Vitor, deixa eu ver o que a Bruna falou aqui. Esse que... Voz? Cosseno, ah, tá. Esse cosseno e esse ρ que está fora do determinante por estar em evidência, isso aqui Bruna? Então, isso aqui é a teoria determinante, né? Como é que você faz? Por exemplo, você pega essa linha aqui, essa coluna e essa linha. Aí você pega esse camarada aqui e pega esse bloquinho que sobra aqui, entendeu? Para calcular o determinante, você reduz de 3 por 3 para 2 por 2. Isso é teoria lá de Gaal. Depois você pega, por exemplo, esse camarada aqui, ó, e esse aqui. Então, quem vai ficar em evidência seria o zero. Então, esse bloquinho aqui, ó, esse que sobraria, não precisa calcular, porque vai ser multiplicado por zero. E depois você vai pegar esse camarada aqui, ó, você vai pegar essa coluna e essa linha, então sobrou esse bloco daqui, ó. Beleza? Para calcular o determinante? Por isso. Ótimo. Então, voltando aqui, Vitor, qual que é o preço que você pagou? Você saiu de um mundo... Imagina que esse aqui está no mundo U, V e W. Bonitinho assim. E o outro camarada que você tinha... Talvez seria assim. Então, você quer sair desse mundo mais curvo para esse mundo mais reto, onde as faces aqui são planos. Então, para fazer essa correção, você usa esse camaradinho aqui, ó. No caso aqui não é ρ, φ e θ. Opa. Beleza? Beleza. Então, quando você pega e coloca isso aqui, só para a gente terminar, né? Você pega isso aqui e coloca no teorema de mudança de variável, para integração tripla, o que você vai ter, ó? Então, para coordenadas esféricas, como é que fica o teorema? No lugar do x, você troca por isso aqui, no lugar do y, você troca por esse, e no lugar do z, você troca por esse. E esse camarada que aparece aqui, ó, é exatamente o jacobiano. Beleza? D ρ, d θ, d φ. Ok? O que eu tinha preparado para vocês hoje é isso. Dúvidas na aula de hoje? Não? Até então, não? Ah, beleza. Então tá bom. Valdomiro, Oi. que horas mais ou menos você consegue postar a aula? Porque minha internet ficou caindo e aí eu perdi algumas partes. Eu acredito que mais ou menos 12h40, 1h da tarde. Ok, então, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Ou não? Tranquilo. Não, né? Nayane falou que tem uma dúvida em uma questão. Qual que é a questão, Nayane?
Paulo falou não. Página 931. Já estou nela aqui, né? 3A. Mude de coordenadas retangulares para esférica. Então, você tem aqui, Nayane, você tem um... Vou deixar aqui do lado, aqui, para poder enxergar vocês aqui. Essa aqui, né? 0 menos 2, o x é 0, o y é menos 2 e o z é 0. Então, isso aqui é um ponto no plano... né? Você tem um... Imagina que você tem aqui em 3. Encontrei cosseno de menos 1, 0. Cosseno elevado, θ igual a cosseno. Deu para entender aqui, não. Dá para falar, não, Naya? Eu achei θ igual ao cosseno inverso de zero. Isso. É a menos Aí 1. você pergunta, qual que é o ângulo que tem cosseno 0? Então, eu encontro 90. Só que no livro tá 270, que seria o mesmo calma aí, cosseno ó, você 0, vê. né? Vamos ver aqui, ó. Z, Y e X. O ponto seu era o ponto... Cadê o livro? 0, menos 2 e 0. 0, menos 2, ó. Menos 2 está na parte negativa do Y aqui, ó. Menos 2 tá aqui, ó. Essa é a parte positiva do X, essa é a parte positiva do Y, tá vendo? Isso aqui é como se fosse o plano XY normal, né? Isso aqui seria 90, isso aqui seria 270, entendeu? Isso aqui seria 90 graus, tá vendo? O plano XY aqui, ó. O ponto seu tá aqui, ó, menos 2. Ficou claro? Por que é 270? Beleza. Então, para fazer as contas aí, você vai usar essas coordenadas aqui exatamente, ó. Porque esse tamanho aqui é 2, então esse ρ aqui é 2, esse seno... O que é o seno? O que é o φ aqui, ó? O φ vai ser 90, por que 90? Porque o φ, ele é responsável para sair do polo norte até o polo sul, não é? E o θ para variar de 0 até 360. Então, o que acontece? Se aqui você parou nesse ponto aqui, menos 2, então você saiu daqui, ó, foi aqui, bateu aqui. Então, significa que o seu θ é 270 graus. E o seu φ é exatamente 90. Por que é 90? Porque você saiu aqui do zero aqui no polo norte, bateu lá no plano, né, no plano XY. Então fez 180 tudo, né, até chegar no polo sul. Então significa que você parou no plano XY, então você parou no 90 graus. Então você utiliza essa relação, né, 2 vezes seno de φ vezes o cosseno de θ. Beleza? O y como sendo 2 vezes o seno de φ, seno de θ, e o z como sendo 2 vezes o cosseno de φ, né? Beleza? E aí faz as contas e encontra as relações. Ok. De nada. Mais alguma coisa, gente? Temos um tempinho ainda. Não? Então, beleza. Então, bom dia para todo mundo. Bom final de semana para todos. Nós continuaremos nos falando no final de semana. Então, bom dia para todo mundo. Até mais, Gabriel, Vitor, Alícia, Gabriel Luiz. Bom dia, até mais. Até mais, Daniel. Natália, Nayane.
Bom, por hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!